Então, beleza. Esse trabalho eu quero que vocês façam. E quem não fez, quem já começou, já tenta fazer esse trabalho, tá? Aí tem uma visão geral. O movimento. Quem não consegue acessar, me fale aí. Quem não tem acesso ao portal da Aritsá. Como é? Deixa eu compartilhar isso com vocês. Ó, eu vou compartilhar, copiar. Vou compartilhar com vocês lá no WhatsApp. Ó, compartilhando com vocês no WhatsApp a questão das atividades do portal, viu? Então, tá compartilhado aí com vocês. Entra pelo portal, você acessa o portal e clica no link. Aí você vai direto lá, tá bom? Beleza? Quem não tem, todo mundo tem acesso, né? Ou não? Fale aí pelo microfone ou alguma coisa. Quem não tem acesso. Então, a nossa atividade, a primeira atividade vai ser essa aí. Todo mundo tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Nossa atividade, movimento circular. Isso é uma questão, visão geral aí. Na verdade, 33% fizeram, 8 está em andamento, 58 não fizeram. Então, vamos tratar aí de fazer, beleza? Pessoal aí, faça por favor, que vai ser uma das nossas avaliações. Gente, eu separei uma questão aí na minha atividade e vamos fazer aí. Nós temos aí uma primeira prova, que ainda separei três questões, tá? Separei três questões. Mano de nível, os níveis de dificuldade estão aí. Você tem acesso, quem quiser iniciar, pode iniciar essas questões. Mas vamos lá, eu vou fazer elas para vocês aí. Vamos ver aqui uma uma questão aqui. Vamos ver essa primeira questão aí. São, cadê? Ah, essa vocês já fizeram também. Então, hoje nós vamos revisar um outro assunto. Vou lá no Classroom. Vamos revisitar outro assunto aqui. Nós estamos, primeiro ano. Ah, pessoal, quem fez essa atividade aqui também, entregue, atribuída. Essa é outra que vai. Pessoal que está pendente aí, eu vou reabrir ela também, tá? Essa outra atividade aí. Eu vou colocando lá para vocês. Vamos lá fazer uma questão. Elevador. Módulo 2, capítulo 7. Módulo 2, capítulo 7, né? Módulo 2, capítulo 7. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês.
Pessoal, então nós vamos revisar hoje o capítulo 7, Leis de Newton e plano inclinado, tá bom? Então, vamos só fazer uma revisãozinha disso aqui rápida, para a gente resolver exercício, tá bom? Vamos aí, né? Nossa, resolver questões aí. Então, vamos aí. Pessoal, a questão 1, página, módulo 2, tá? Página 47, capítulo 7. Então, vamos lá. Revisãozinha. Dessa revisão, vocês vão fazer outro trabalho para mim, umas outras atividades. Tá legal? Então, vamos nessa. Nossa aula já está sendo gravada, beleza? Então, vamos lá. Questão 1, nossa questão de número 1 aí, né? A questão de número 1. Esta questão, ela está me falando o quê? Olha lá. Um bloco de massa de 5 quilos, massa do bloco 5 quilos, está parado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de quanto? 30 graus. Com a horizontal preso uma mola de constante elástica de 100 newtons por metro. Constante elástica de 100 newtons por metro, conforme. O atrito entre o bloco e o plano é considerado desprezível, não tem atrito. Determine a deformação em metros, é o X, sofrida pela mola, em metros. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa é a questão. Eu vou desenhá-la aqui, né? Vou abrir aqui para a gente fazer essa questão. Ela está bem assim, coloquei os dados enormes, né? E o desenho dela é o seguinte: ela tem um objeto preso a uma mola, e esse objeto está aqui, né? Preso a essa mola, e ele quer saber a deformação disso aí. Então, só para a gente lembrar e fazer uma revisão, tá? Fazendo uma revisão sobre isso. Primeira força que nós temos a força peso. Nossa força peso. Esta força é uma força vertical. Ela é uma força vertical, a direção dela é vertical. O sentido dela é para baixo. O sentido dela é para baixo e a forma de calcular ela é peso igual a massa vezes a gravidade. Então, vamos identificar essa força-peso. Está lá a minha força-peso, ó. Vertical e voltada para onde? Para baixo. Tá certo. Tem uma mola, então eu tenho outra força, que é conhecida como força elástica. Gente, lembrando que toda força tem que ter uma direção, um sentido e uma forma de calcular. A direção dela é a mesma
da mola. O sentido voltado para o centro da mola. E a forma de calcular a força elástica é igual a K vezes X. Então, vamos identificar a força elástica lá, ó. Aonde está a nossa força elástica? Força elástica. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e decompor eixo X e eixo Q? Y. Então, eu vou pegar isso e te jogar nesse desenho aqui, ó. Olha comigo. Aqui eu vou ter o meu eixo X e meu eixo Y. A força-peso, ela tá aqui, ó. Força-peso não foi dessa cor. A força-peso foi de roxo, não foi? A força-peso está aqui, ó. Vertical para baixo. A força elástica está aqui, ó. Então, eu tenho que decompor essa força-peso. Decompondo essa força-peso, vai surgir aqui uma força chamada PY. Decompondo lá, vai surgir uma força chamada de quem? PX. Então é simples. Qual é? Para dar zero, para ela ficar em equilíbrio, a força resultante para ficar em equilíbrio, a condição de equilíbrio, elas têm que ser igual a zero. Se elas são igual a zero, isso quer dizer que a força elástica é igual à força Px. Minha força elástica é igual à força quem? Px. E quem é força elástica? É K vezes X. E quem é Px? Detalhe. O ângulo, o ângulo é esse. Então vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Cateto adjacente e hipotenusa. Então, K vezes X é igual a massa, a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Então, para a gente calcular isso aí, vai ser simples. Olha as minhas informações. Meu K, quanto vale? 100. Meu X eu não sei. A massa, 5 quilos. A massa, 5 quilos. A gravidade é 10. O cosseno de qual ângulo? O cosseno de 30 graus. Então, 100x é igual a 50 vezes o cosseno de 30 graus, meio. Isso quer dizer que 100x é igual a 25. X é igual a 25 dividido por 100. X é igual a 1/4, ou 0,25 metros. Esta é a nossa primeira questão envolvendo aí o capítulo 7. Copie, eu vou deixar esse espaço aqui. Copie aí. Essa é a resolução. Ó. Aqui é a resolução. Copie aí, assim que terminar, me avise.
Posso ir aí? Vamos resolver mais outra. Então vamos aí para mais outra aí, gente. Essa questão tranquilona, né? Ela foi bem tranquila. Vamos lá para mais outra aí, né? Tirar os dados aqui e resolvo lá. Então, olha o que ele falou. Questão 2, hein? Os três corpos. Questão 2, vamos pôr aqui. Questão 2. Ele fala que os três corpos, A, B e C, representam na figura, tem massas iguais, AM igual a quanto? 3 quilos. O plano horizontal em que se apoia A e B não oferece atrito, então não tem atrito. Não tem atrito, tá? A rodana tem massa desprezível e a aceleração da gravidade é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. A tração que une os fios, quem? AB, em newtons, vale. Vou lá fazer o desenho para vocês. Então, a questão é essa aí, questão 2. Ele tem um bloquinho, né? Ele tem um sistema assim. Não é isso? Só para a gente ver como é lá. É um bloquinho, ele tem um bloquinho aqui, outro bloquinho aqui, e é puxado por um terceiro. C, B e A. Certo? Então vamos lá. Olha o que acontece. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que identificar, as forças. Então, primeiro passo, as forças. Que força que eu tenho aqui? Força peso de C, peso de B e peso de A. Certo? Esses bloquinhos estão apoiados em uma superfície. Então, tração, ou tração não, normal de B, normal de A. Só que essas forças se anulam. E aí, eu tenho um fio. Se eu tenho um fio, eu tenho uma força chamada de tração. Tração 1, toda ação tem uma reação. Tração 1, tração 2, ação e reação. Ó. Então, tem a tração 1 e a tração 2. Certo, primeiro eu identifiquei o movimento, ou as forças. Agora eu vou identificar o movimento. Então, C desce e A e B são arrastados.
Agora é fácil. É pensar o seguinte, cada força. Olha, você tem no bloquinho C, no nosso bloquinho C, você tem duas forças, uma a favor e outra contra. Uma a favor e outra contra. Então, toda força a favor vai ficar positiva. Peso de C menos T1 é igual a massa de C vezes aceleração, certo? Vamos olhar para o bloquinho 2, o B. Ó, a favor, contra. Então vai ficar T1 menos T2 é igual a massa de B vezes aceleração. E por último, T2 é igual a massa de A vezes aceleração. Ó, T2 não está a favor? Então, positivo. Cai em um sistema. A pergunta é a atração de A a B. A atração de A a B é T2. Então, tá aqui, ó. T2 é igual a massa de A vezes a aceleração. O que falta para eu calcular aqui é quem? A aceleração. Mas se eu somar lá, ó, esse corta com esse corta com esse, me sobra. Peso de C é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Calculando, peso de C é a massa de C vezes a gravidade, é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Então é só pensar, as massas são iguais, então aqui é 3 vezes 10 é igual a 3 mais 3 mais 3 vezes A. 30 é igual a 9 vezes A. Concluo que meu A é igual a 30 dividido por 9. Opa, então para achar T2 é fácil. T2 é a massa 3 vezes a aceleração 30 dividido por 9. 3 e 9 são 3. T2, então, é 30 dividido por 3. Quanto é meu T2? T2 é igual a 10 newtons. Então, aí, ó, gente. Aí tá a nossa resolução da questão de número 2, tá? Dê uma olhada, tenta fazer, que vocês vão fazer atividades avaliativas com essa questão, com esse tipo de questão. Tá certo?
Pessoal, e aí? Todo mundo já copiou? Me fale aí alguma coisa, que eu vou para a próxima. Vamos participar. Se tiver dúvida, pergunte, tá? Vamos perguntar aí. Vocês vão fazer uma avaliação disso aí, vão fazer atividades disso aí, tá? Então, vou para a sequência, vou para mais outra aí, tá? Então, nós temos aí a questão um, né, que foi resolvida. A questão 2 também que foi resolvida. Vamos ver a terceira, qual é? Olha lá, ó. Nossa questão 3 é de elevador, né? Vamos lá, questão 3. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é 600 newtons. A seguir, outra pessoa é feita a mesma balança no interior, outra pesagem é feita na mesma balança no interior do elevador, que sobe com aceleração no sentido contrário da gravidade. E sua aceleração é igual a g dividido por 10, onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que essa aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Detalhe, vamos colocar lá, ó. Ele está numa balança dentro de um elevador, o sentido contrário, que sobe com aceleração, ó, com sentido contrário da gravidade. Certo? Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta um valor e quer saber o peso aparente, né? No valor indicado correto na figura a seguir. Então vamos ver. Pessoal, é o seguinte, então vamos aumentar isso aqui, vamos identificar as forças. Que força que eu tenho para baixo? Peso. O peso. Que força que eu tenho para cima? Normal. Lembre que a balança, a leitura da balança é feita pela normal. Então, o movimento é para cima, fica assim, ó. Toda a força a favor do movimento positiva, toda a força contrária ao movimento negativo. Isso é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos lá. Toda a força a favor do movimento positiva e toda a força contrária ao movimento negativa. Então, a leitura da balança vai ser a massa vezes a gravidade, mais a massa, desculpe, vai ser a massa vezes a aceleração, mais a massa vezes gravidade. Então, a leitura da balança vai ser igual. Quem é a massa? Divide por 10 é 60. 60 vezes a aceleração, 1. Mais a massa vezes gravidade, que é o peso, é 600. A normal, então, é 60 mais 600. Isso é quanto?
660 quilos. Para onde? Para cima, né? Para cima não. Ele não pede nada disso, não. Então lá, ó, vai ser de 660. Só para a gente voltar aqui rapidinho, só para a gente marcar a alternativa, olha lá, ó. Então a alternativa vai ser nossa letra D, né? Gabarito, letra D. Essa é a nosso gabaritozinho aí. Beleza? Vou abrir lá para copiar, para vocês copiarem. Galera, copie assim que terminar, vocês me avisam aí, por favor.
E aí, pessoal? Vamos lá. Mas o professor saiu? Não, tô aqui, velho. Vocês, deixa eu colocar lá, eu já coloquei lá uma atividade para vocês resolverem, viu? Para vocês resolverem, eu vou resolver mais uma, e aí nós vamos lá. Vou resolver mais uma aqui. A questão 8 aí, viu? Tá? Então, vamos resolver aí a questão 8. 8 não, a 9. Questão 9 aí. Vou colocar ela aqui direitinho. Questão 9 aí, ó. Então, nós temos aí a questão 9. Deixa eu fazer o desenho, né? Ficou feio demais. Então, lá, a questão 9 é a seguinte. A figura a figura seguinte representa um bloco de massa, um bloco B de massa MB, apoiado sobre uma superfície horizontal, e um bloco A de massa MA, ele é empurrado. O conjunto não se movimenta por causa do atrito entre o bloco B e o plano, cujo coeficiente de atrito estático, certo? Cujo coeficiente de atrito estático é esse. Não leve em conta a massa do fio, considere desprezível nenhum atrito entre os eixos da rodana, sendo a gravidade igual a G. O modo da aceleração da gravidade local, podemos afirmar que o modo da força de atrito estático entre o bloco e o plano, ele quer saber o valor da força de atrito estático em B. Então vamos aumentar isso aqui. Galerinha, só para a gente lembrar, que força que eu tenho aqui? Força peso, tração, toda ação tem uma reação. Força peso de B, apoiado numa superfície, eu tenho quem? A normal. E contrária ao movimento, eu tenho uma força de atrito. Então já dá para descobrir uma coisa. A força de atrito, ela tem que ser igual à tração, porque não tem movimento, zero. E a tração é igual ao peso de A. Juntando tudo, então, força de atrito é igual ao peso de A. Então, quem é a força de atrito? É a massa de A vezes a gravidade. A força de atrito é a massa de A vezes a gravidade. Vamos ver lá nossas alternativas. Super simples. Dentro da alternativa ele tem. Pode-se afirmar que a força de atrito estática entre o bloco B é igual ao modo do peso de A? Justamente. Letra A, nossa alternativa. Gabarito. Letra A. Gabarito, letra A.
Tá todo mundo aí? Termina de copiar que eu quero conversar com vocês. Pessoal, é o seguinte. Então tem aí para vocês, deixa eu mostrar lá para vocês. Acesse o portal aí de vocês. Todo mundo pode acessar o portal? Vamos lá, acessa o portal Aritsá, todo mundo. Acessando o portal Aritsá, você já tem lá, ó, minhas avaliações. Vai lá, minhas avaliações. Vamos, pessoal, todo mundo aí. Eu quero que acesse atividade 03, minhas avaliações, atividade 03. Resolva, você tem essa data para resolver, tá? Mas eu quero que eu comece a resolver hoje. Eu vou estar aqui para tirar qualquer dúvida. Todo mundo, entendeu? Vou lá, portal Aritsá.
no portal Aritsá, vocês vão lá, minhas avaliações, vocês vão chegar lá, atividade 03 de física, e vai resolver. Todo mundo, quem entendeu, dê um ok aí. Quem ouviu, um ok. Mais ninguém? Cadê os outros? Tem só? Então, pode começar a resolver aí, tá? Entra lá nas atividades. Passou uma atividade, só uma pessoa resolveu. Eu quero que vocês vão lá, minhas avaliações, atividade 03, e tenta resolver. Na verdade, ela abre agora 8h10, viu? Eu coloquei para abrir 8h10. Você vai lá no portal, minhas avaliações. 8h10 que vai abrir. Então, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, tá? Ou aqui na sala mesmo, viu? Qualquer dúvida, só mandar aqui que eu tiro essas dúvidas. Tá certo?
Todo mundo conseguiu acessar lá a prova? Todo mundo vendo a prova? Então resolva aí, tá tranquilo, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui.
Pessoal que tiver com dúvida, só, tá? Chamar por aqui, viu? Estou aqui esperando qualquer dúvida.
Algum problema, alguma dúvida? Estão resolvendo. Pedro Henrique não está entrando. Dê uma olhada. Tenta de novo.
Pessoal, e aí, como estão as questões? Nossa aula está terminando, tá? Então, resolva as questões, avise seus colegas para resolver essas questões, que vai ser uma das notas avaliativas. Amanhã nós temos mais coisinha aí, viu? Valeu para vocês, até mais.